Nós estamos estudando o livro de Romanos e até agora nós estudamos o livro de Romanos na ênfase de o Evangelho de Deus. E esse Evangelho que se revela do capítulo 1 até o capítulo 11. Mas a partir de agora, o capítulo 12 até o 16, o Evangelho de Deus sendo demonstrado na prática. O Evangelho de Deus na sua praticidade, na maneira de mostrar esse Evangelho que a gente teve como base, os conceitos que estudamos até agora, os fundamentos teológicos que tivemos até agora, e essa base teológica agora faz sentido para a gente poder viver este Evangelho na prática. E hoje eu quero estudar apenas 2 versículos do capítulo 12, para chegar ao final deles, 2 versículos, e chegar a essa conclusão de que a minha vida, a sua vida, é um culto. E é um culto que começou no dia em que você se rendeu a Cristo e vai perpetuar por toda a eternidade, nunca mais vai parar de ter culto. Eu e você estaremos na eternidade prestando culto ao Senhor. Tem gente que diz que é por isso que a gente trabalha e vai continuar trabalhando, porque culto é serviço, serviço é trabalho. E esse a gente nunca vai cansar de fazer. Sua vida é um culto. Por isso eu quero ler esses 2 versículos bíblicos, deve estar na tela, para que você leia comigo. Vamos ler juntos? Vamos tentar ler juntos? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Continuando esse texto na tela, eu gostaria de chamar a atenção de que esses 2 versículos, eles mostram uma estrutura muito interessante. Primeiro, a expressão portanto, que vai demonstrar a ligação de tudo que Paulo disse anteriormente, do capítulo 1 até o capítulo 11, fazendo essa ligação como uma exortação do que a gente deve fazer a partir do capítulo 12, com tudo isso que nós ouvimos e vimos e aprendemos do capítulo 1 ao capítulo 11. Depois ele tem um pedido, que é o rogo-lhes, é um clamor, um apelo que Paulo está fazendo aos crentes de Roma. E o apelo que ele faz tem uma motivação, que os crentes de Roma deveriam ter e cumprir esse apelo por causa das misericórdias de Deus. Essas misericórdias de Deus vão fazer com que eles olhem para as atitudes, para os pedidos que Paulo está fazendo a partir do versículo 12 e tenha a motivação de fazê-los, de cumprir. Cumprir tudo isso por causa da misericórdia de Deus sobre a vida daqueles homens e mulheres. E um quarto item é as atitudes. São as atitudes que os crentes de Roma deveriam tomar. Primeiro, oferecerem-se em sacrifício vivo, santo e agradável, e ele chama isso de culto. Então, Paulo está dando uma terminologia, está dando uma ideia, está dando um conceito a respeito do que é culto. E culto para Paulo aqui, ele fica um pouco diferente do que nós assimilamos ao longo da nossa história tradicional, do catolicismo e até mesmo do protestantismo histórico, do que é culto. Depois ele vai dizer, também, um pedido que faço, não se amoldarem ao padrão deste mundo, e um terceiro, não mais transformarem-se pela renovação da nossa mente. E ele traz então a consequência de nós prestarmos este culto racional e de transformarmos a nossa mente, é que assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Isso quer dizer que Paulo está nos ensinando como é que a gente desfruta a vontade de Deus, como é que a gente experimenta a vontade de Deus, como é que a gente desfruta disso. É cultuando a Deus, do jeito que Ele está falando, e é mudando a nossa mente, transformando a nossa mente. Então ele vem com o pedido de Paulo. O primeiro pedido ali é, portanto, irmãos, rogo-lhes. O que Paulo está dizendo, portanto? Portanto quer dizer, por causa do que escrevi anteriormente. Esse portanto quer dizer, olha, anteriormente aconteceram algumas coisas, eu lhes disse algumas coisas, mas o que Paulo disse anteriormente, o que ele tem que fazer é a ligação. E aí, é um esboço de Romanos 1:11. Primeiro, ele está dizendo, portanto, todos pecaram. E todos pecaram, então estão separados de Deus. Nem judeu, nem grego, nem egípcio, nem brasileiro, todos pecaram, todos estão debaixo da maldição da lei. Romanos 1-3, foi o que nós estudamos. Mas Romanos 4:5 diz que nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Cristo Jesus mediante a fé. Portanto, nós fomos condenados pelo pecado, mas nós fomos justificados pela graça de Cristo Jesus. E somos santificados pelo seu Espírito, Romanos 6-8, ele vai dizer. E por esse Espírito nós vamos viver. E apesar da dureza do nosso coração, Deus nos salva na sua soberana graça, Romanos 9:11. Está aí o resumo. O resumo do que ele estava dizendo todo esse tempo. Esse ano que nós estudamos Romanos, é para dizer que todos pecaram. Fomos justificados pela graça de Cristo. Somos santificados pelo Espírito Santo. E apesar da dureza do nosso coração, Deus nos salva pela sua soberana graça. E é isso que ele vai dizer. Portanto, depois de tudo isso, eu faço um pedido, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. E aqui, quais são essas misericórdias? Tudo isso que Deus agiu. Tudo isso que Deus fez, amando essa humanidade. Aliás, o Evangelho é exatamente isso. A demonstração da misericórdia de Deus a pecadores indignos, indesculpáveis, dando-lhes o seu Filho para morrer por eles, justificando-os graciosamente pela fé e enviando-lhes seu Espírito de vida e tornando-se filhos seus. Misericórdias. Eu rogo por essas misericórdias que Deus fez em vocês. Então se alimentem delas, reconheçam essas misericórdias na sua vida. E se você percebeu, anotou, ou escreveu aí no teu livro, alguma coisa, se você tem esse costume de escrever as mensagens, e eu dou uma dica para você, tem gente que não consegue assimilar só ouvindo, lendo, tem que escrever. Se você perceber, Romanos 9:11, Romanos 9, 10 e 11, vai falar sobre as misericórdias. Primeiro que ela não depende do nosso, a salvação não depende do esforço, o desejo humano, mas da misericórdia de Deus, Romanos 9:16. Ou que mesmo os gentios desobedientes receberam agora misericórdia, assim também Israel, igualmente desobediente, receberá misericórdia, versículo 11, capítulo 11, versículo 30. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos, Romanos 11, 32. Esse é o pedido dele. Olha, reconheça que você é fruto da misericórdia de Deus. Misericórdia é o coração de Deus fica angustiado e sofrendo a sua miséria. Misericórdia de Deus, miséries do homem. A misericórdia de Deus é esse ato de Deus olhar e sentir dor pela sua miserabilidade, pelo seu e o meu estado pecaminoso, que nos levaria ao inferno, mas Ele nos resgatou poderosamente. Isso é misericórdia de Deus. Eu estou rogando a vocês, crentes de Roma, que olhem para esses atos misericordiosos de Deus e
Pare de ficar olhando para a sua vida como se nada houvesse, como se não tivesse tido um ato maravilhoso de libertação em você. Você é um milagre, povo romano. Então eu rogo por tudo isso que vocês já experimentaram na vida de vocês. Aqui eu faço um parênteses. Nessa hora, quem não experimentou fica com cara de perdido. Não sabe o que eu estou dizendo. Porque nunca experimentou a misericórdia de Deus. Porque nunca experimentou o toque do Espírito Santo de Deus. Porque nunca experimentou um constrangimento do Espírito Santo dizendo, é verdade, você é pecador, eu sou pecador, mas senti um amor tremendo de Deus por você. Quem nunca sentiu isso, não entende o clamor de Paulo. E não entende o que eu estou falando. Mas eu creio que nessa noite tem gente aqui que foi pinçado do inferno, gente que vivia numa miserabilidade de vida, com tudo aparentemente bem. Carro na garagem, esposa querida, esposo querido, filhos amados, mas um vazio existencial tão grande, que era uma miséria de vida. E as misericórdias do Senhor nos alcançou. E é por isso, olhando para todas essas coisas lá que Deus fez, através de Cristo Jesus na cruz, que eu faço um pedido, ofereçam-se em sacrifício. Versículo 1, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Somente uma visão de misericórdia divina pode nos inspirar a querer apresentar os nossos corpos a Ele, permitindo então que Ele transforme a gente segundo a vontade dEle. Paulo aqui está chamando uma figura do Velho Testamento do culto cerimonial do Antigo Testamento, que a gente está vendo lá em Levíticos, viu lá em Êxodo, na escola bíblica dominical. Ele está chamando esse conceito de oferecer, de oferta, que a gente dá a Deus. Esse sacrifício deveria ser sem máculas, sem imperfeições físicas, santo e agradável a Deus. E a gente faz uma ponte do que Paulo estava querendo dizer, olhando para Romanos 6, 11 a 14. Não precisa abrir aí na sua Bíblia, se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler rapidinho aqui para você. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Paulo está dizendo, agora vai haver uma oferta, vai haver uma consagração, vai haver um culto. E há um conceito do Velho Testamento que nós precisamos entender. Não existia culto no Velho Testamento se não houvesse oferta. E os nossos irmãos, hoje, de muitas igrejas, usam isso para dizer de oferta de dinheiro. É o empobrecimento da palavra de Deus. É perder o verdadeiro sentido de que oferta que Deus estava querendo. Mas é verdade o que os nossos irmãos dizem. Não existe culto sem oferta. Mas a oferta que Paulo está dizendo, e que a Bíblia está dizendo, não é dinheiro. Sabe por quê? Porque dinheiro a gente transfere. Porque dinheiro substitui a gente. Porque dinheiro deixa a gente na situação onde a gente está. Se você entrou pecador, deseja ser pecador, deseja viver com os pecados que você está vivendo, eles vão continuar se você der oferta ou não.
E talvez você saia daqui muitas vezes dizendo, fui ao culto. Fui ao culto, paguei a minha dívida com Deus. Entreguei um dinheiro lá para o pastor, para a igreja, e agora eu tô bem com Deus. Porque eu fiz o culto, eu entreguei a oferta. E você está indo na pilha desses apóstolos e profetas de uma teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a oferta sou eu. Eu estou rogando a vocês que ofereçam vocês mesmos como oferta. Nós somos o sacrifício que Deus quer. E o culto que Ele quer passa por uma oferta. E a oferta que Ele quer somos nós. Sou eu, é você. E essa oferta é viva, santa e agradável a Deus. Porque nós somos o sacrifício. Não é oferta de preces elaboradas, não é oferta de liturgia, não tem a ver com ritual, não tem a ver com a formatação do culto. Adorar é realmente oferecer a Deus a vida de cada dia. Essa é a minha adoração, esse é o meu sacrifício, essa é a minha entrega. E o altar, ele não está posto na rua Benjamin Constant 2080, o altar é o mundo, o altar é a minha casa, o altar é geograficamente onde estamos, é lá que é o templo. E a minha vida sendo derramada em libação, em oferta a Deus. O culto que nós prestamos a Deus, ele deve ser racional, ou seja, ele deve ter coerência, mas não no sentido de racional de tem que ser uma coisa lógica, no sentido de tem que ser inteligível. Não é nesse sentido. É que ele tem que ter lógica com o que você faz no dia a dia. Esse é o culto que tem lógica. Esse é o culto racional, porque ele não destoa de nenhum ponto da sua vida. Tanto você é a oferta, quanto você é o ofertante. E é racional porque, se for na segunda-feira, é a mesma oferta que entregou no domingo. Se for na quarta-feira, futebol, é a mesma oferta que você entregou no domingo. Ou seja, não tem incoerência, não tem falta de lógica. E aqui nós temos um grande problema nas nossas ofertas, que somos nós. Durante a semana nós cultuamos outra pessoa. Nós mesmos, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos animaizinhos. Nós cultuamos o nosso corpo, nós cultuamos tanta coisa. E entregamos a oferta a Ele. E durante o domingo, nós entregamos algo para Deus que a gente chama de culto. E dizemos que cultuamos a Deus durante essas 2 horas. Paulo está dizendo que esse culto não tem uma lógica, porque ele está totalmente incoerente, não tem lógica. Presta-se uma coisa no domingo que é diferente da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Nós devemos cultuar com os nossos corpos. E quando ele fala dos nossos corpos, que nós devemos nos oferecer, não é só o físico, mas é tudo que somos e temos, mas também é o físico. Hernandes Dias Lopes faz uma crítica, e ele diz que a sociedade contemporânea idolatra o corpo. As academias de ginástica, não tenho nada contra a academia de ginástica, aliás, tenho, eu odeio correr, mas não tem a ver com o fato de você promover a sua saúde. Não, por favor.
Você deve promover a sua saúde, você deve fazer os exercícios, você deve fazer os seus exames, você deve cuidar do seu corpo, sim, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas a crítica do Hernandes Dias Lopes, eu comungo dela. Ele diz, as academias de ginástica estão lotadas, gastamos rios de dinheiro com cosméticos, cultuamos a beleza e também a força. Mas a palavra de Deus, entretanto, nos ensina não a cultuar o corpo, mas a cultuar a Deus por intermédio do corpo. É Ele que deve ser glorificado com o meu corpo. Sou eu que tenho que ser oferta a Deus. E às vezes cultuamos a nós mesmos. Devemos cultuar com a nossa vida. Culto não é ritual, melodia, não é forma, não é estética, não é beleza, não é palavra, não é cântico, não é dogma, não é símbolo, não são ofertas ou qualquer outro detalhe que a gente possa atribuir. Culto, antes de tudo, é a vida em ação. É movimento de Deus através da sua vida na vida de alguém. Isso é culto. Isso é serviço. Isso é adoração. Por isso eu resumo a ideia do culto como resultado. O meu e o seu culto deve ser um resultado. E o resultado de um reconhecimento das misericórdias de Deus. Isso deve gerar uma gratidão no meu coração. E essa gratidão deve ser expressada através da minha vida, dos meus atos. O culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, que nos chamou com uma finalidade bem clara, de oferecer a nossa vida como sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome, como Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15 vai dizer isso. Que deve ser isso que nós oferecemos a Deus. Por isso, aquele que se relaciona com Deus deve lembrar que o culto a Deus é fruto de uma comunhão que você tem durante todo o tempo com Jesus. Deve ser uma resposta, deve ser um resultado dessa intimidade que você tem, de um sentimento de gratidão que você tem. E essa gratidão se expressa, então, nas suas atitudes. É isso que Deus quer de culto. E é por isso que eu queria dizer para você que o fato de você vir aqui só vai ser culto quando você vier aqui com um sentimento de gratidão, porque Cristo te resgatou do império das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Só isso vai ser culto. O resto vai ser liturgia humana, que não conta horas no céu. Não faz diferença nenhuma para Deus. E sabe de uma coisa mais triste ainda? Não incomoda o inferno. O diabo pergunta, como é que foi lá a reunião dos crentes? Sempre da mesma forma. Cantaram, ouviram a palavra, mas saíram do mesmo jeito. Um saiu brigado com o outro saiu pensando na comida que vai ter que fazer amanhã. Eles estão bem cultuando as coisas que tem que fazer. O diabo falou assim, então está ótimo. Enquanto eles estiverem reunidos assim, não faz diferença. Aí na outra semana, a reunião no inferno já começa a ficar incomodada. O pessoal naquela semana começou a orar e começou a sentir o peso dos seus pecados. O pessoal aquela semana pecou e se envergonhou. O pessoal aquela semana começou a dizer, olha, não posso ficar assim do jeito que está, eu tenho que mudar o meu jeito. Nós estamos ficando incomodados agora, porque eles estão começando a cultuar. Estamos começando a adorar a Deus. Como é que nós fazemos? Meu Deus, o diabo disse. Paulo então vai dizer que o primeiro pedido dele é, por favor, cultuem a Deus. Mas não com liturgias. Cultuem a Deus com a sua vida. Toda vez que o homem de Deus sai do templo do Senhor, incomodado com uma atitude que ele tem, porque o Espírito Santo revelou,
E ele começa a mudar isso durante a semana. É culto que ele está prestando. Quando a mulher de Deus sai do culto que prestou ao Senhor junto com a comunidade, o culto público, e ela começa a dizer, eu preciso mudar, Espírito Santo me ajuda a mudar. Ela começa a prestar culto ao Senhor. Quando o adolescente começa a perceber que a maneira como ele está vendo a vida está levando ele a desgraças e a erros constantes, e ele começa a dizer, eu não posso ficar assim, eu preciso mudar, Espírito Santo me dá força para mudar, e toda a atitude que ele começa a ter, começa a virar culto. Por isso que culto não tem a ver com o templo que nós estamos, a geografia onde você está. Por isso que é possível fazer culto na sua escola. Por isso que é possível fazer culto no seu ambiente de trabalho. Por isso que é possível oferecer sacrifícios no meio do departamento que você tem. É quando você não responde da mesma forma que ele faz com você. É quando você diz, Senhor, está aqui a oferta. Eu quero amar essa pessoa. Isso é culto. O resto é liturgia humana, que não agrada a Deus e não incomoda o inferno. Segundo pedido que Paulo vai fazer é não se amoldem ao padrão deste mundo. E Paulo dá duas palavras aqui interessantes. Ele usa a palavra esquema para dizer dessa forma. Então, quando você usa lá, vamos fazer um esquema, o esquema é essa forma de fazer algo. Ela é uma forma externa, uma aparência exterior, é um esquema, é uma visualização externa. Então, é se amoldar ao padrão deste mundo, quer dizer, alguém que vive do jeito exterior. O exterior está moldando o jeito dele. O exterior está ditando o jeito dele viver. Não se amoldem, não se conformem, não tomem a forma do mundo. E aqui Paulo vai dizer algo há tanto tempo atrás e que nós agora estamos vivendo tão claro, essa palavra deste homem aqui de Deus. Eu e você estamos vivendo num mundo sem forma, mas que está nos trazendo um tipo de forma líquida. Nada mais tem uma rigidez, nada mais é sólido, tudo é relativo e fluido. Como Zygmunt Bauman, aquele sociólogo que morreu esse ano, que prestou um grande serviço à sociologia e ao mundo, com a sua linha de pensamento da modernidade líquida. Ou seja, verdade não é mais absoluta, ela é relativa. O que é verdade para você não é verdade para mim. O que é certo para você talvez seja errado para mim. O que é bom para você talvez não seja bom para mim. E eu começo a aprender a me formatar e me conformar com este mundo. Paulo está dizendo, então, que nós temos que ter uma indignação com este mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E aqui eu quero dar 3 exemplos rápidos a respeito dessa conformidade com o mundo. O primeiro delas é a corrupção. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil que voltamos a sonhar, ou começamos a acreditar, que corrupto vai para a cadeia. Mas ainda nós não entendemos que corrupção, ela existe lá no macro poder ou no micro poder. Corrupção é algo que acontece comigo, com 10 centavos, ou com a prova na escola. Corrupção é quando eu ultrapasso na faixa que não poderia ultrapassar. É quando eu entro na fila e tomo o lugar do outro. É quando eu peço para alguém para jogar a guia para ser atendido mais cedo no lugar dos outros. Corrupção é toda e qualquer forma de se conformar com algo que o mundo diz que é normal. E aí nós olhamos para o texto, e o texto vai dizer, olha, existe um sistema no mundo, mas nós não podemos tomar a forma desse sistema. Nós precisamos continuar indignados com isso,
E nós continuamos orando por isso. E a oração que Jesus te ensinou e que eu e você precisamos orar com a convicção e com a cosmovisão do mundo que nós estamos vivendo. Venha o teu reino. Não esse reino. Não esse sistema. E seja feita a tua vontade. Não a vontade do sistema. Assim como acontece no céu, que seja feito essa vontade aqui na terra. Senhor, venha o teu reino. O seu reino é o reino de justiça. Então venha o teu reino. Não me amolde. Não se entregue. Não se conforme. Segunda coisa que nós precisamos não nos conformar e não nos amoldar é sobre o conceito de ideologia de gênero. E eu e você estamos sendo bombardeados. Não tem um assunto, não tem uma reportagem, não tem um canal de comunicação que você não veja algum assunto sobre ideologia de gênero. Onde uma minoria quer dizer para você que a biologia está totalmente errada e que nós estamos vivendo um tempo onde você tem que ter a opção de escolher o que você quer ser. Que você tenha a liberdade de escolher o que você quer ser, sim, mas você não pode impor a mim que a biologia está errada. Que você quer viver do jeito que você quer viver, sim, mas você não quer que eu aceite o seu jeito de viver como se fosse certo. A ideologia de gênero tem tratado as pessoas como se nós não tivéssemos nem identidade, nem ideologia, nem pensamento, nem inteligência. É um desrespeito à inteligência. Mas qual é a postura que eu e você devemos ter? A nossa postura deve ser duas palavras que a gente deve viver: amor e verdade. Então eu tenho que amar pessoas e lutar pela verdade. E aí você diz assim, pastor, isso é um paradoxo. É um paradoxo. Mas quem vive nesse paradoxo hoje se livra da insanidade emocional e espiritual. Que é insano só amar pessoas e descartar a verdade. Assim como é insano só viver verdade, mas descartar o amor pelas pessoas. Eu não tenho resposta para você, mas eu digo para você que pessoas foram feitas para serem amadas, mesmo que elas pensem diferentes da gente. Mas verdade foi para ser vivida, mesmo que ela doa na gente. O cristão do século XXI, para não se moldar com este mundo, deve viver sempre nesse paradoxo de amar diferentes, amar pessoas, mas não abrir mão da verdade. Só quem é cheio do Espírito Santo de Deus pode viver isso com equilíbrio. Porque nós estamos vivendo um tempo onde o diabo está querendo nos jogar contra pessoas. Jogar a igreja de Cristo contra pessoas. Nós contra eles. Ou jogar a igreja num conformismo. Não, vamos abraçar, vamos aceitar, é isso mesmo. Não é verdade. Por isso, queridos, eu gostaria nessa noite de ter dado uma fórmula para você. Mas eu te coloco uma crise. Você precisa avaliar. Se o seu discurso é só o discurso da verdade e está gerando ódio no teu coração por pessoas, você precisa voltar para o centro da palavra, que é o amor. Mas se você está com um discurso de que não tem nada de errado, nós é que criamos esse erro, você precisa voltar para o centro da palavra de Deus. E amar, mas lutar pela verdade. E o último, parecido com esse, é a pedofilia. E você deve dizer, não, eu nunca vou aceitar a pedofilia. Sim, é verdade, nós nunca vamos aceitar a pedofilia. Mas às vezes nós vamos nos conformando com circunstâncias que a gente nem percebe. E a gente entra numa área cinzenta onde a gente não consegue dizer, não, isso é pedofilia, isso não é. Por exemplo, aquilo que aconteceu no museu,
onde uma menina de 5 anos toca um homem nu, dividiu opiniões. Isso mostra que a gente já não sabe o que é mais verdade e que nós não sabemos o que é arte, expressão artística e pedofilia. Não está muito longe de nós. E quando eu falo em pedofilia, eu lembro, há 8 anos atrás já, 10 anos, eu não lembro muito bem, mas é isso aí, é mais que 5 anos, com certeza. Eu assisti um episódio do Law and Order da unidade de vítimas especiais. Eu sei que tem viciados aqui também em Netflix e tal, né? Ó, glória a Deus, alguns aí. Tá? Não senti tão só agora, né? Mas eu me lembro que aquele episódio me chamou a atenção, onde um pedófilo estava num tribunal e ele estava lá se defendendo. E o discurso dele foi o seguinte: em primeiro lugar, eu quero dizer que em 1960, nós acreditávamos que o amor tinha cor. Então nós amávamos os brancos e rejeitávamos os pretos, negros, ele usou a expressão. Depois nós acreditávamos que o amor tinha sexo. Então nós valorizávamos o amor hétero e desvalorizávamos o amor entre o mesmo sexo. E ele termina olhando para o público e dizendo: até quando vamos acreditar que o amor tem idade? E aquilo me marcou, porque o argumento aquilo para mim ganhou o seriado. Eu já gostava de assistir mais outros. Porque ele estava tentando desconstruir um valor. Primeiro ele falou de raça, depois ele falou de sexo, e depois ele falou de idade. O argumento é perfeito, só que ele é falacioso. E nós estamos vivendo num tempo onde a gente é tremendamente bombardeado. E Paulo está dizendo: não se amolde a este mundo. Tem uma frase de John Wesley. Próximo, pode colocar próximo lá, querida. E eu vi essa frase e me chamou muita atenção. O que uma geração tolerar, a outra abraçará. Nós estamos vivendo um momento onde a palavra de Paulo nos diz: não se amolde. Não se conforme. Não se entregue. Não use o jargão, é assim mesmo. Se uma geração tolerar, a outra abraçará. Que o Senhor esteja nos levantando agora para viver esses valores do Evangelho como um culto a Deus. Eu tenho falado com os queridos numa classe que a gente teve, que casamento é culto de adoração a Deus. Então, quando você chega em casa, beija o seu esposo, a sua esposa, porque agora não tem esse negócio de marido chega em casa. Tem mulher que chega em casa e encontra o marido lá: ô meu amor, como é que tá? Já lavou a louça? Já, tá, eu estou resolvendo os problemas. Tá muito legal esse negócio. Aventalzinho, né? Azul, mas é um aventalzinho e tal. Aí você beija, você dá um carinho, e ali envolve-se num ambiente de amor. Isso é culto a Deus. Sabe por quê? Porque isso está mostrando o valor. E sabe o que é culto? É o que agrada a Deus. Quando Deus vê amor entre um casal, o que ele olha e diz? Fui eu que fiz. Ele se alegra com isso. Quando ele vê um pai sentando na cama do filho e dizendo: hoje eu pisei na bola com você, meu filho, me perdoa. E o filho chora e perdoa o pai, e aquilo restaura a relação, é culto a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, então, que o jeito da gente pregar o Evangelho, da gente não se conformar com esse mundo, é ser culto para este mundo. É fazer cultos ao ar livre,
de demonstração de amor, é ser culto ao ar livre de servir o próximo, é culto ao ar livre de tolerância e respeito ao diferente, é culto ao ar livre de dizer, eu não aceito a propina, eu não quero fazer isso, eu vou pagar. Esse jeito que a gente vai mudar a história. É quando a negritude do mundo foi invadindo por pequenas luzes do Evangelho de Cristo, gente dizendo, não me conformo. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. E é isso que Paulo termina dizendo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa palavra quer dizer, se torne novo. Faça-se renovar a cada dia. E Ed René disse o seguinte numa das suas pregações. Ele vai dizer, a nossa transformação deve ser de dentro para fora, promovida pelo Espírito Santo, e não de fora para dentro, como a imposição do mundo, do sistema, de ideologia social ou de religião. Igreja não vai te transformar. Sermão não vai te transformar. Homens e mulheres de Deus não vão transformar você. Serão apenas referenciais. Mas o que vai transformar a sua mente é uma consciência e um reconhecimento das misericórdias de Deus que foram alcançando você e uma gratidão no seu coração de viver esse evangelho como adoração através da sua vida. E uma permissão do Espírito Santo de Deus ir mudando o seu caráter a cada dia. A sua mente precisa ser formatada pelo Espírito Santo. Formatada quer dizer o seguinte, apaga tudo e coloca tudo que deve ser colocado de novo. O que a sua mente precisa dessa formatação do Espírito Santo de Deus? E é por isso que muitos de nós não desfrutamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ela só virá mediante a um culto que é racional e a uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite eu quero orar com você e quero orar por essa igreja aqui representada em Blumenau. Eu quero orar pelos missionários que estão aqui. Uns que são da Jocum, que irão para outros lugares, e os outros que são dessa base chamada Blumenau, que trabalham no banco, que trabalham de recepcionista, que são professores da rede pública, que são estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, que são estudantes da faculdade, que trabalham em órgãos públicos. Esses missionários, que a partir de amanhã você tenha consciência de que você é um sacrifício e que aquele local de trabalho é sim templo de adoração a Deus. E tudo que você faz agrada a Deus e dá glórias a Ele. E que quando você renovar a sua mente, permitir que essa mente viva a mente de Deus, não se conformando com este mundo, mas dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nós estaremos cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e vamos experimentá-la em nossa vida. Um dia essa igreja começou a olhar para a festa da Oktober e dizer, Senhor, o que nós podemos ser culto nesse lugar? E a vida desse rapaz que se converteu foi porque a igreja decidiu fazer cultos ao ar livre. Sua existência é muito mais do que biológica. Deus não te fez para viver uma cronologia nesse mundo e simplesmente deixar de existir. Deus lhe fez para a glória dele, para a adoração dele.
em tudo que você faz. Que o seu namoro seja para a glória de Deus. Que o seu casamento seja para a glória de Deus. Que a sua sexualidade seja para a glória de Deus. Que os momentos difíceis que você está vivendo sejam para a glória de Deus. Que tudo seja para a glória de Deus. Que tudo vire culto. Se você quer isso, eu quero orar com você. E aqueles que puderem, nós vamos fazer uma forma cultica, que é nos ajoelhando. Nós vamos terminar esse culto ajoelhados, como oferta ao Senhor. Uma oferta de aroma agradável ao Senhor. E eu vou deixar esses minutos, 1 minuto, para que você faça sua oração a Deus. Para que o seu culto não se resuma apenas nessas 2 horas que você vem semanalmente. Mas que o seu culto seja daqui para frente, para toda a eternidade com Cristo. Fala com teu Deus. O que sua mente já foi conformada. O que você começou já a dizer assim mesmo, não tem como mudar. O que nós estamos olhando para a nossa nação e dizendo é assim mesmo. O que uma geração tolera, a outra abraçará. Oh Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Oh Deus, toca na tua igreja, Senhor. Oh Deus, manda do teu Espírito sobre a tua igreja. Nessa noite, Senhor, que o conceito de culto seja mudado na nossa mente em nome de Jesus. Que ninguém mais viva de rituais, mas que o sacrifício seja vivo, santo e agradável a Deus. E que isso seja culto. Deus, oramos pelo nosso testemunho diante da sociedade. Que não envergonhamos mais o teu nome, Senhor. Que não, ó Deus, sejamos pedra de tropeço aqueles que poderiam chegar ao Evangelho, mas olham para nós e não veem nada de Cristo em nós. Eu te peço, Senhor, incomoda este coração com teu Espírito. Diz, Senhor, eu digo, Senhor, nessa noite, Pai, incomoda o meu coração, que eu não me acomode a nada deste mundo. Pai, por favor, mas que também eu não tenha o coração endurecido para amar pessoas que estão vivendo a cegueira espiritual. Me dá amor, mas me dá verdade, Senhor. Me dá esse equilíbrio sábio do Senhor. E eu oro pela tua igreja, Senhor, a oração de envio. Que essa semana seja uma semana de culto. Que essa semana seja semana de adoração. E que o sacrifício seja nós mesmos. E nós vivendo essa vida diante das pessoas. Pai, se tem alguém que precisa reconciliar com o outro, se tem alguém que precisa acertar circunstâncias e situações, Pai, que seja isso culto para a glória e honra do teu nome. Vai restaurando as vidas, vai restaurando as mentes, vai restaurando os corações e faz de nós as ofertas agradáveis ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Dá um abraço bem gostoso no teu irmão e que deseje uma semana cheia de culto na vida dele.